Boa tarde, turma do 7º ano. Como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto, e nós vamos fazer uma revisão do que a gente estudou, não é, nas aulas passadas. Nós vamos estudar as duas médias, né, de tendência central que a gente estudou até agora. Existem muitas outras, nós vamos ver mais algumas nas aulas seguintes, mas essas duas médias, elas são muito mais comuns do que as outras e, além disso, a gente tem que ter cuidado para não confundir o uso dessas duas médias, certo? Então, relembrando para vocês, a gente tem a média aritmética simples, conhecida como MA, a média aritmética ponderada, conhecida como MP. E a gente usa quando a gente não tem pesos, ou seja, quando a gente não tem pesos diferentes para as parcelas, certo? Então, se todas as minhas parcelas elas valem têm o mesmo peso, eu faço uma média aritmética simples. Somo as parcelas e divido pela quantidade de parcelas. Já se eu tenho uma média aritmética ponderada, ou seja, eu vou ter pesos diferentes. Então, cada parcela eu vou multiplicar pelo peso dela, certo? A gente tem que lembrar disso. Então, vamos lá, não é? Vamos fazer um exemplo da média aritmética simples. Primeiro, eu resolvi fazer a questão 15 para vocês, a questão 15 da página 123. Página 123, abram um livro, acompanhem comigo, certo? E a gente vai fazer um exemplo que vocês não fizeram tanto até agora, ok? É uma questão que, além da gente aplicar a média aritmética, a gente também aplica uma equação. Então, é uma questão muito boa da gente fazer aqui na lousa, para vocês verem, para que a gente resgate conceitos até que a gente estudou há bastante tempo, né? Que foram as equações, para que a gente não esqueça, perfeito? Então, vamos ler comigo aqui a questão, ok? E quando a gente lê a questão, a gente vai tentando resolver. A questão diz o seguinte: a média aritmética de 5 números é 13. 4 desses números são 7, 8, 11 e 14. Qual é o quinto número? Bom, esse estilo de questão, vocês não estão muito acostumados, não é? Mas, toda vez que a gente der de cara com um problema de matemática, escrevam tudo que vocês souberem escrever na hora. Todas as informações que vocês puderem colocar no papel, coloquem, porque isso vai facilitar muito, certo? Na hora de resolver. E aí, desenvolver o raciocínio lógico e chegar à resposta vai ser as coisas mais simples. O mais difícil mesmo é colocar no papel as informações que a questão dá. Vamos lá repetir. A média aritmética de 5 números é 13. Pronto. Como é que eu escrevo essa informação? A média aritmética de 5 números é 13. Sempre que a gente vai calcular uma média aritmética, a gente não começa colocando MA? MA, vou pegar outro pincel aqui. MA é igual a alguma coisa, a gente coloca, né? 1 mais 2 mais 3, dividido por 3, né? Pois é. Só que na questão diz que a média aritmética de 5 números é 13. Então, eu não vou colocar MA, eu vou colocar 13, não é? Então, em vez de colocar MA, eu coloco o número 13. Porque eu já sei que a média aritmética de tantos números é 13. Então, eu coloco 13 é igual a. Aí ele fala também, que a média aritmética de 5 números. Se eu tenho 5 números, eu tenho 5 parcelas. O número de parcelas é o número que eu coloco embaixo, certo? Então, é o número que vem aqui embaixo. Pronto, já sei duas coisas. Então, estamos indo bem, não é? Agora, vamos continuar lendo a questão. 4 desses números são... Opa, ele vai dizer 4 números ainda, né? Então, vai ficar moleza. Quais são os 4 números? 7, mais 8, mais 11, mais 14. Ótimo! E o quinto número, que é o que a gente tem que descobrir? Pois é, né? Ele tem que ficar aqui também, mais x.
Toda vez que eu não conheço um número na matemática, eu chamo ele de alguma letra, para facilitar, certo? E eu vou escrever essa letra aqui, galera, de vermelho, para ficar mais destaque, para que vocês percebam que isso aqui, ó, é o que a gente quer descobrir. No final das contas, até aí a minha questão faz sentido, né? Por quê? Porque aqui embaixo tem dizendo que eu tenho 5 parcelas, e eu realmente tenho 5 parcelas, não é? Tenho uma, tenho 2, tenho 3, tenho 4 e tenho 5. A quinta eu não sei qual é que eu vou descobrir. Mas isso é um caso de equação do primeiro grau com uma variável. Se fosse do método convencional, também seria uma equação do primeiro grau. Sabe que é uma equação do primeiro grau muito fácil de resolver, porque a incógnita, ela está antes da igualdade, não é? Nesse caso, a incógnita não está antes da igualdade, está depois da igualdade e está envolvida na questão numa relação de fração, não é? Então, como é que a gente resolve? Vamos começar. Eu vou repetir o 13. E agora eu vou somar todos os números que eu posso somar, certo? Eu posso somar 7 mais 8, né? 7 mais 8 é 15. 15 mais 11 vai dar igual a 16, não é 26. 26 mais 14 vai dar igual a 40, não é? 26 mais 14, 30, 40. Perfeito. 40 mais x. 40 mais x. Não posso fazer essa soma ainda. Então, ó. 40 mais x, certo? Eu coloco essa soma aqui porque 40 mais x eu não sei quem é o x, é o que eu vou descobrir. E vou colocar o x de vermelho para a gente ficar bem destacado. Bem destacado esse valor. Ótimo. Perfeito. E aí eu vou repetir o restante, não é? Que é a divisão por 5. Divido por 5. Agora está bem mais fácil de resolver. Quando a gente tem frações, galera, isso a gente já viu, certo? Só que é uma coisa que talvez nem todo mundo lembre. Quando a gente tem uma equação do primeiro grau, uma variável, né? Que tem uma fração, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar meios por extremos. A gente multiplica o numerador de uma fração pelo denominador da outra. Quem é o denominador dessa fração? Ai, tia, é só 13, não é uma fração aqui do primeiro lado do igual. Não é uma fração, é só 13. Na verdade, galera, é uma fração sim. É 13 sobre 1, certo? É 13 sobre 1. Então, o denominador dessa fração aqui é 1, ok? E eu vou multiplicar o numerador dessa fração aqui, que é 13, pelo denominador da outra, que é 5. Certo? Vamos fazer essa multiplicação. E aí, galera, quando eu multiplicar 40 mais x vezes 1, vai dar igual a quê? Toda vez que eu multiplico qualquer coisa por 1, vai dar igual ao mesmo número, certo? Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 40 mais x multiplicado por 1 é 40 mais x. Muito fácil, né? Então, 40 mais x. Boto o sinal de igual, não esqueçam o sinal de igual. 13 vezes o 5. Galera, 13 vezes o 5 é 65, certo? Passo na calculadora, na continha que dá certo. 65. Olha só como a minha equação ficou fácil agora. Olha só que coisa fácil. O que eu vou fazer agora, que todo mundo sabe fazer? Eu vou isolar o x. Eu vou isolar o x. Então, eu vou deixar ele sozinho antes do igual. X é igual a, repito, 65. E o 40 vai para onde, galera? O 40 está antes do igual, ele está somando com o x. Ele está somando e ele é positivo, certo? Então, ele vai passar para o outro lado da igualdade, subtraindo, que é a operação inversa. Então, vem menos 40. Certo? O x, portanto, vai ser igual ao quê? Quanto é 65 menos 40? 65 menos 40 é igual a 25. Então, o que significa isso, galera? Isso significa que x é igual a 25. Esse x aqui, galera, é igual a 25. Ele é 25. Descobri quem é ele.
certo? Então, se caírem questões assim, em alguma prova, certo, com relação a média aritmética, é só vocês colocarem um X no número que vocês querem descobrir. E aí vocês resolvem, ó, multiplicando meios por extremos, certo? Muito simples, não é? Então, é muito necessário fazer uma equação desse tipo de média aritmética simples, para que vocês percebam que nem todas as médias aritméticas elas vão vir tão bonitinhas assim, né? E tão fáceis de se resolver também. E agora vamos resolver um exemplo de média aritmética ponderada. Eu vou resolver aqui para vocês o passo a passo 3 do livro, que é na página 124. Então agora vocês vão para a página 124 e vamos acompanhar esse passo a passo que o livro traz, certo? Vamos ler aqui comigo. O enunciado da questão diz o seguinte: um copo de morango custa R$ 2,50. Um copo de morango custa R$ 2,50. Um copo de fruta morango, ou batida ou inteira, tanto faz. E um copo de leite custa R$ 1,00. Então, o copo de morango custa R$ 2,50. O copo de leite custa R$ 1,00. Misturando-se 20 copos de morango, ou seja, 20 copos de morango, e 30 copos de leite, então você vai misturar dentro de um barril, sei lá, um liquidificador bem grande, 30 copos de leite e 20 copos de morango. E aí, qual vai ser o preço dessa mistura? É isso que a questão quer saber. Qual vai ser o preço dessa mistura? O que a gente vai fazer, galera? Média aritmética ponderada. Por quê? Porque a gente tem pesos diferentes. Nós temos pesos diferentes, não é? A gente não colocou no liquidificador a mesma quantidade de copos de morango e a mesma quantidade de copos de leite. Não foi a mesma quantidade. Não tem o mesmo valor. A gente colocou 30 copos de leite e 20 copos de morango. São quantidades de copos diferentes. Então, por isso a gente não pode aplicar média aritmética simples nesse caso. A gente tem que aplicar média aritmética ponderada, certo? Então, como a gente resolve? Quais são as parcelas? Então, as parcelas, galera, são os preços, que é R$1,50, não é? R$2,50, na verdade, e R$1,00, certo? A MP, então, vai ser igual a R$2,50 vezes... 2,50, galera, é o preço do copo do morango, certo? Vezes a quantidade de copos de morango que foi colocado na mistura. E foram colocados quantos copos de morango? 20. Vezes 20. Mais adição, ó, mais. Agora eu vou colocar o preço do copo de leite, que é quanto? É R$1,00. R$1,00. Vezes a quantidade de copos de leite que foram colocados. Foram colocados quantos copos de leite? Foram colocados 30 copos de leite. Eu vou dividir isso tudo, né? Como é que eu faço essa divisão, galera? Como é que é na média aritmética ponderada? Aqui embaixo a gente vai somar os pesos. E quais são os pesos que a gente tem? A gente tem 20 copos e 30 copos. 20 mais 30, que é igual a 50, certo? 20 mais 30, que é igual a 50. Mas eu vou colocar 20 mais 30 aqui por enquanto, para a gente ir passo a passo. Agora vamos fazer, não é, os cálculos. 2,5, né, o 2,50 vezes 20 vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 50. Mais 1 vezes 30 é 30. Dividido por 20 mais 30, que é igual a 50. Ok? Então, agora fica muito fácil de resolver. Minha MP vai ser igual a 50 mais 30, galera, é 80. 50 aqui de baixo eu vou repetir. E agora, quanto é 80 dividido por 50? E aí, vocês vão fazer a calculadora na continha e vão descobrir que 80 dividido por 50 é 1,6. Então, qual vai ser o
preço dessa mistura, dessa batida de morango com leite, né? De 20 copos de morango com 30 copos de leite. Qual vai ser o preço dessa mistura? Vai ser R$ 1,60, certo? R$ 1,60. Esse é o preço justo, vamos dizer assim, o preço justo para essa mistura. Perfeito, galera. Então, relembramos esses dois conceitos. Agora sim, a gente pode dar continuidade com as outras médias de tendência central. Próxima aula a gente vai ver mediano, certo? Então, vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.